Olá pessoal, tudo bem? Então aqui nós estamos continuando esse passatempo transcendental aqui no Contos dos 12 Cantos. Esse grande sábio, esse Avadhuta está instruindo o rei, contando várias histórias de como ele aprendeu com a natureza, com os vários mestres da natureza. Então ele vai falar aqui outra história aqui agora. Certa vez, um bando de falcões enormes, que não conseguia achar nenhuma presa, atacou outro falcão mais fraco, que tinha alguma carne. Então os falcões mais fortes atacaram o que tinha carne. Naquele momento, estando em perigo de vida, o falcão abandonou a carne e experimentou verdadeira felicidade. Então ele experimentou felicidade quando ele renunciou à carne, olha só. Olha aqui, incitadas pelo modo da natureza, as aves se tornam violentas e matam umas outras aves para comê-las e para roubar-lhe a carne que elas capturaram. Falcões, abutres e águias estão nessa categoria. Porém, a pessoa deve abandonar a tendência invejosa a cometer violência contra outros e deve adotar a consciência de Krishna, através da qual ela vê toda a entidade viva como igual a si mesma. Nessa plataforma de verdadeira felicidade não se inveja ninguém e por isso ninguém é visto como inimigo. Na vida familiar, os pais estão sempre em ansiedade devido ao seu lar, filhos e reputação. Mas nada tem a ver com essas coisas. Então, o adulto está falando. Né? Não me preocupo em absoluto com família, nem me interesso por honra ou desonra. Desfruto apenas a vida da alma e encontro o amor na plataforma espiritual. Dessa maneira, vagueio pela terra como uma criança. Então, aprende com a criança, né? Nesse mundo, duas classes de pessoas estão livres de toda a ansiedade, imersos em grande satisfação. Aqueles que é de fato, aquele que é um tolo, retardado, infantil, e aquele que aproximou do Supremo, do Senhor Supremo, que se aproximou do Senhor Supremo. Então é o tolo e o que se aproximou do Senhor Supremo. São as pessoas felizes. Que encontraram, que encontra além dos três modos da natureza material. Então, o tolo, né, retardado, tem satisfação, e o sábio, né, que aproximou-se do Senhor Supremo, que se encontra além dos três modos da natureza material. São dois tipos de pessoas felizes nesse mundo. Certa vez, uma moça, em idade de se casar, estava a sós em casa, porque aquele dia seus pais e parentes tinham ido a outro lugar. Nessa ocasião, chegaram alguns homens à sua casa, desejando especificamente desposá-la. Olha só. Ela os recebeu com toda a hospitalidade. Quando foram os rapazes lá querendo casar com ela, né, os pais tinham saído. A moça foi a um lugar reservado e começou a preparar algo para seus hóspedes inesperados pudessem comer. Ao bater o arroz, então não tinha nada, pessoa pobre, né? Então só tinha arroz com casca lá. Então, ao bater o arroz, braceletes e conchas que de seus braços chocavam, produziam um enorme ruído. Então, quando ela batia o arroz lá, fazia barulho. Né? A moça temia que os homens considerassem sua família pobre, porque ela estava ocupada na tarefa servil de debulhar o arroz. Sendo muito inteligente, a moça, tímida, quebrou os braceletes de conchas, deixando apenas 2 em cada pulso. Então, né, tinha um monte de bracelete, quebrou, deixou só 2 em cada pulso. Em seguida, porque a moça prosseguia a debulhar o arroz, os dois braceletes em cada braço, né, em cada pulso, continuava a chocar e produzir ruído. Por isso, ela tirou um bracelete de cada braço, e com apenas um em cada pulso, não havia mais barulho. Então, por fim, ela quebrou mais um bracelete de cada pulso. Só ficou um bracelete de cada pulso, então não tinha choque, então não tinha barulho. Ó subjugador dos inimigos, viajo por toda a superfície da terra, aprendendo constantemente sobre a natureza deste mundo. E dessa maneira, eu mesmo testemunhei esse caso e aprendi daquela moça uma lição. Ela aprendeu a lição, né, com a moça. A lição. Né?
Quando mais pessoas vivem juntas ao mesmo lugar, indubitavelmente haverá aí desavenças. Ele aprendeu, quanto mais bracelete, mais barulho. Quanto mais pessoas vivem juntas, mais propensão a ter desavenças. E mesmo que apenas 2 pessoas vivam juntas, haverá conversas frívolas e descortês. Portanto, para evitar conflitos, deve-se viver a só, tal qual aprendemos no exemplo do bracelete da moça. Muito pesado ele, né? Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakura deu um belo exemplo a este respeito. Porque a moça mencionada na história não tinha um esposo, ela teve de cumprir seu dever de anfitriã, tirando os braceletes para que cada pulso só tivesse um bracelete. Da mesma forma, o processo de Jnana Yoga, ou avanço espiritual através da especulação filosófica, exige que os sábios especuladores vivam sós, sem nenhuma associação. Já que os Jnanis dedicam suas vidas à especulação, haverá, sem dúvida, argumentação e desavenças ilimitadas sobre pontos técnicos, caso muitos Jnanis vivam juntos. Então, se tivesse muitos pensadores juntos, vai ter conflito, né, de opinião. Por isso, para manter uma atmosfera tranquila, eles devem viver sós. Por outro lado, a filha de um rei devidamente casada com um príncipe de aristocracia cumpre seus deveres para com seu esposo, vestindo-se de forma atraente, com inúmeros adornos e aproximando-se dele para o amor. De forma semelhante, a deusa da devoção Bhakti Devi adorna-se com inúmeros ornamentos dos Vaishnavas, que se reúnem para saborear o doce som do santo nome do Senhor. Porque o Vaishnava puro não tem associação íntima com não-devotos, pode-se dizer que eles vivem só. Logo, também cumprem a finalidade desse verso. Não haverá nenhuma desavença entre Vaishnavas puros, porque eles estão na verdadeira plataforma da ausência de desejos, não querendo nem salvação, nem poderes místicos, e quer dizer, de gozo dos sentidos. Porque todos eles são devotos de Krishna, podem associar-se à vontade uns com os outros para glorificar o Senhor. Muito bonito, né? Então, comparou aqui, a moça era pobre, então era como Gyani. Se ficar 2 juntos, tem problema. Mas o devoto é como uma moça rica, que ela está sempre bem vestida e ela não precisa ficar batendo arroz lá, ela tem cheio de servas, então não vai ter conflito, não vai ter confusão. Então também o devoto, né? Que fala que Bhakti é adornada com os adornos dos devotos Vaishnavas. E eles reúnem para glorificar Krishna, porque não tem desejo material. O devoto não quer nenhum gozo, não tem nada de querer salvação, poder místico e dizer então de gozo sentidos. Então, eles estão sempre à vontade falando sobre Krishna. Então, quanto mais devotos puros falando sobre Deus, então mais fica agradável a atmosfera, não tem conflito. Muito legal, muito bonito, né? Esse comentário aqui de Vishwanath Chakravarti Thakura, grande Vishwanath Thakura, né? Vishwanath. Depois de aperfeiçoar as posturas sentadas de yoga e dominar o processo respiratório, deve-se estabilizar a mente através do desapego e da prática regulada de yoga. Desse modo, com muita atenção, deve fixar a mente na meta última da prática de yoga. A mente pode ser controlada até quando ela se fixa na suprema personalidade de Deus. Após alcançar sua situação estável, a mente se libera do desejo contaminado de executar atividades materiais. Assim, à medida que o modo da bondade se fortalece, pode-se abandonar de vez os modos da paixão e ignorância. Ao passo que, aos poucos, transcende-se os modos da bondade. Quando a mente se livra do combustível dos modos da natureza, extingue-se o fogo da existência material. Então, a pessoa alcança a plataforma transcendental da relação direta com os objetos em sua meditação. É o Senhor Supremo. Então, ela alcança a plataforma transcendental da relação direta com o objeto de sua meditação, o Senhor Supremo. Então, ele está descrevendo aqui que a mente do devoto está sempre transcendental, né? Vamos continuar aqui no próximo vídeo.